Oi, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu sempre nesses vídeos estou com a caneta na mão, mas o vídeo de hoje é o vídeo de gratidão do mês. Esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo rapidinho, mas eu queria muito gravar, eu queria muito mostrar para vocês e contar. Esse mês foi um mês muito legal. Eu sempre falo a vocês que, né, o que eu estou cultivando, que é ser mais grata e aproveitar as pequenas coisas, né, e ficar alegre pelas pequenas coisas, que não é só em coisas grandes que a gente tem que se alegrar e compartilhar e falar. Então, assim, coisas pequenas, coisas do nosso dia a dia, mas que precisa ser compartilhado, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, e queria muito que vocês se alegrassem comigo e comentassem aqui embaixo também quais são as gratidões do mês de vocês, o que aconteceu de legal nesse mês e tudo mais. E eu também queria falar que a gente tá com blusa do Brasil, porque hoje é o terceiro jogo do Brasil. É um jogo que, segundo as pessoas, não é muito importante, porque o Brasil já tá classificado, mas eu já vesti, né? Hoje foi um dia, assim, de limpeza na casa e tal, e aí eu já falei pra vocês que nesses dias, assim, eu tô gostando de ficar com roupa tipo de malhar, né? Depois que eu faço meus exercícios, eu já fico. E aí, agora eu tomei um banho, vesti essa blusa e Matias já dormiu na soneca com essa blusa, pra não precisar depois trocar. A maioria das vezes ele acorda de mau humor depois da soneca. Então estamos aqui já em clima, vamos assistir só nós dois hoje, porque o Jonas tá trabalhando, mas vamos curtir o jogo do Brasil só nós dois, né, filho? A primeira gratidão do mês é que meu irmão, vocês acho que nunca viram aqui no vídeo, na verdade, talvez já tenham visto nos vlogs que eu fiz da viagem, quando eu tava grávida, que eu viajei pra lá, mas vocês quase nunca veem ele nas minhas redes sociais, porque a gente quase não tem foto. Eu acho que ele não gosta muito de tirar foto, nunca perguntei, mas tenho a impressão de que ele não gosta muito. E também ele mora longe, né? Então não tem como ficar postando. E eu acho que mesmo que a gente morasse perto, ele não ia gostar de ficar sendo gravado o tempo todo. Até porque eu nunca faço isso com ninguém. Mas ele fez aniversário esse mês, dia 4 de novembro. E também nesse mês, Matias vai ficar andando pelo sofá e vocês relevam. Jonas tirou 10 dias de férias, foi muito legal, a gente passou tempos em família, nos divertimos, ficamos juntos, nós fomos passear no shopping, passamos vários momentos muito legais em família e foi muito bom. Também a gente aproveitou que ele entrou de férias, compramos a rack daqui da sala, a estante, era uma coisa que eu queria muito para desocupar espaço e realmente tem sido muito bom. Eu tô cada vez mais querendo desocupar a casa, tô tirando roupas e coisas que eu não uso mais pra doação, já tô tirando de casa. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo, assim, da gente ter conseguido comprar. Fiquei, assim, muito grata cada vez que eu olho pra essa sala com a estante, com a rack. Eu parece que tô sem acreditar, assim, foi algo muito maravilhoso, assim, eu amei muito, muito, por mais que para algumas pessoas possa parecer coisa pequena, mas eu fiquei muito grata, muito feliz. Também esse mês eu passeei, eu, Matias e meu pai, nós fomos para outra cidade que é vizinha aqui, né, que eu moro em Lauro de Freitas. A gente foi para Salvador, andou de metrô, foi a primeira vez que Matias andou de metrô, foi muito legal, um momento assim que a gente passou juntos, foi muito, muito, muito divertido. Também esse mês eu marquei, eu e Jonas, nós fomos pra casa da minha irmã, passamos um tempo lá. Nesse dia até Matias passou mal, vomitou, eu gravei pra vocês, estava gravando vlog. E aí eu falei pra vocês que ele tinha passado mal e tudo mais, mas graças a Deus ele ficou bem, tudo certo, ele melhorou, tá super bem. Ele ficou doente algumas vezes esse mês, né, teve esse dia que ele vomitou, depois teve um dia que ele teve diarreia, que foi na mesma época que eu tava doente também. E aí depois, há poucos dias, ele vomitou de novo, mas graças a Deus agora ele tá bem também. Uma gratidão é que eu consegui levar ele no pediatra, porque, como vocês sabem, as coisas pelo SUS às vezes são um pouco lentas, mas graças a Deus consegui levar ele no pediatra. Já vou fazer os exames dele. Com fé em Deus, segunda-feira eu vou conseguir fazer os exames dele e marcar o retorno com a médica, né? Pra ver se tá tudo certo com ele, né? Espero que esteja tudo bem, mas é uma gratidão mesmo
que eu consegui levar ele no pediatra, falar, tirar dúvidas e tudo mais. É muito bom que às vezes acontece uma coisa, a gente fica com dúvida, não pergunta. Então é muito bom isso. Queria também mostrar pra vocês, ó, que eu queria indicar pra vocês. Vou ver se eu acho o link, deixo aqui na descrição pra vocês. Eu comprei esse livro aqui pra Matias, que é o Livro dos Heróis para Crianças. Ele tem o Livro das Virtudes para crianças. E aí minha cunhada, né, mandou no grupo. Eu nem sabia que existia esse livro, pra ser sincera. Mas aí minha cunhada mandou no grupo da família era uma promoção que vinha um box com esses dois livros, o das virtudes e o dos heróis. Só que como eu já tinha o das virtudes, pra mim não compensava, né, comprar o box. E aí eu comprei esse e ele ama muito, é muito legal. Eu já li algumas histórias e é legal, né, filho? E vai contando histórias assim. A princípio, quando eu comprei, eu achei que contava histórias de heróis, mas na verdade não é. É igual o Livro das Virtudes. Ele conta histórias que às vezes são até reais, né? Algumas histórias são reais, mas tem histórias fictícias também que falam da força do personagem, né? Do ato heróico mesmo, né? De defender pessoas e não ter medo. E é muito legal isso para as crianças. Às vezes a gente acha que histórias fictícias, contos de fadas e tal, não ensina nada para as crianças. Claro que a gente tem que filtrar muito bem, né, o que é que a gente vai ler para os nossos filhos, mas eu acho que é importante também, né, a gente mostrar. Às vezes a criança, mesmo quem não assiste televisão, né, e tal, tem algumas dessas histórias que a gente conta que eles ficam assim encantados com o herói, com o personagem, e isso vai criando neles isso de tipo assim, nossa, eu quero ter a coragem de tal personagem, né? É muito legal. O das virtudes é a mesma coisa, ele vai contando histórias de crianças, de pessoas virtuosas, né? Pra ensinar para os nossos filhos. Em relação a isso, eu tenho até uma coisa que eu acho muito legal, muito fofa assim, mas é bem legal. Meu sobrinho Augusto, né? Espero que ele não se importe de eu contar isso, mas eu acho que não tem problema. Ele não gosta muito de lavar o cabelo, acho que ele tem medo e tal, enfim. E aí, só que Matias, como o cabelo de Augusto é maiorzinho, né? O de Matias é curtinho. Então, todos os dias eu lavo o cabelo de Matias. E aí, Matias não reclama e tal, também ele é menor ainda e tal. E aí, eu sempre lavo o cabelo. E quando Augusto, eu acho que minha irmã já deve ter contado algumas histórias, né, sobre pessoas corajosas. Olha, fulano e tal, alguma pessoa que ele gosta, até de histórias mesmo, que não tem medo, que vai lá e faz e tal. E aí toda vez que ele vê eu lavar o cabelo de Matias, que Matias lava o cabelo e Matias dá risada no banho, Matias ama ficar no banho, independente de lavar o cabelo não, ele ama ficar na água e tal. E aí, eu acho que pra Augusto ele deve pensar, nossa, ele lava o cabelo e ele fica ali, não tem medo e tudo mais. E eu não sei, né, se Matias ainda vai passar por essa fase, mas a questão não é essa, né? E aí, ele sempre que ele vê Matias lavar o cabelo, ele fala, olha mãe, ou então ele fala, olha tia, o priminho Matias lavou o cabelo, ele é forte e corajoso. E isso é muito legal, porque tipo assim, sabe? Ele olha pra Matias, que é menor que ele, e ele fica feliz, sabe? Tipo, nossa, ele lavou, e ele se inspira também. E às vezes até por histórias que a gente conta, então eu acho muito legal, muito interessante isso, né? E também eu quero contar pra vocês, quero também indicar, quer dizer, eu não sei onde é que vende esse livro, mas queria mostrar esse livro. Não vai deixar eu mostrar. Meu Deus, derrubei o negócio. Mas o nome desse livro é Boa Noite, Papai do Céu. E eu acho muito legal, assim, porque eu já vi até Simone Quaresma falando e algumas pessoas, assim, falando que é muito importante você ter durante o dia esse momento com a criança, de você orar, de você agradecer a Deus, né? Mesmo que você ore e peça por alguma coisa, mas que ela tenha esse momento de agradecer pelo dia que passou, independente da hora que for, sabe? Pelo que ela tem, pelas roupas, pela cama, por tudo, sabe? Pela família e tal. E aí eu sempre fazia isso.
E aí lá na casa da minha mãe tinha esse livro. E nesse livro é uma história, não é uma história. Ela realmente vai agradecendo a Deus por cada coisa que aconteceu no dia. Por tudo, assim, sabe? Pelo dia, pelas flores, por tudo, sabe? É bem legal. E aí minha mãe deu pra ele. E aí eu achei bem interessante, assim, porque também ensina a criança, né? Mostra, às vezes você até esquece de agradecer por alguma coisa com a criança, e aí você lembra, nossa, olha filho, nós temos isso, nós realmente temos que agradecer aquela coisa, como eu falei, né? Às vezes eles se inspiram em personagens, eles veem aqueles desenhos e eles falam, nossa, esse daqui mesmo é de animalzinho, né? E aí às vezes a criança pode gostar de um animal e aí pensar, nossa, tal bichinho, né, tal animal, agradece a Deus, sei lá, tipo, se ele gosta do gatinho, o gatinho agradece a Deus pelo dia, porque tem isso, porque tem o leite pra tomar todos os dias e tal. E aí eu acho bem interessante, bem legal, principalmente pra esse momento mesmo de gratidão a Deus pelo dia e por tudo que se passou. Vocês estão vendo só a cabeça de Matias, é porque se eu abaixar mais não fica num ângulo tão legal. Também eu gravei até vlog aqui pro canal, nós fomos visitar minha avó, já tinha um tempinho que eu não tinha ido visitar ela, porque ela mora um pouco longe, mas aí esse mês eu ia pra casa da minha mãe, porque tinha um evento lá, e aí eu falei, não, eu vou visitar minha avó. E aí aproveitei que eles estavam indo, levei Matias também, foi um momento muito gostoso, muito legal. Amei muito ter ido lá. E também nós assistimos a Copa em família, né? Teve o primeiro jogo. E aí a gente assistiu aqui em casa, eu, Jonas e Matias, foi muito legal. Matias não liga muito, mas foi bem legal. E também nós assistimos lá na casa das minhas irmãs. Eu fui essa semana agora, que passou esse fim de semana. E aí nós assistimos o jogo lá segunda-feira. Foi bem legal, a gente se divertiu, ficamos lá, os meninos e tal. Foi muito divertido. Matias e Augusto estavam juntos lá, brincando e tal, foi bem legal. Eles não ligam muito pro jogo, como eu falei, pelo menos Matias, né? Mas foi legal ter esse momento em família. Eu lembro que nos outros anos, né, as circunstâncias eram diferentes. A gente era todo mundo solteiro, só minha irmã mais velha que era casada e tal. Então a gente se juntava, morava todo mundo perto, assistia, ia pra casa da minha mãe e tal. Mas hoje em dia não é mais possível fazer dessa forma. Então o que a gente pode fazer pra estar junto, pra assistir de vez em quando pudermos assistir juntos, a gente faz, né? Hoje eu vou assistir aqui sozinha com o Matias, e aí vai depender muito dos dias, do que eu estiver fazendo, das folgas de Jonas e tudo mais, mas provavelmente os próximos nós vamos assistir separados mesmo, porque eu não sei até quando vai, mas eu acho, né, que eu só vou ver minhas irmãs provavelmente no Natal, se a gente fizer algo juntas. Mas é isso, né, a gente não precisa estar o tempo todo, né, colado ali na casa um do outro, mas quando a gente pode, é bom a gente aproveitar, se distanciar do celular e ficar mesmo ali junto com a família. Isso é muito importante, aproveitar os momentos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E como eu falei, né, eu fui pra casa das minhas irmãs, teve o batismo dos meus sobrinhos, foi bem legal, um momento assim muito emocionante e muito fofo também, né? Não tem como dizer que não é fofo, mas foi muito legal. E também nesse mesmo dia da Copa, depois que acabou, nós jogamos e nos divertimos muito. Foi um momento muito divertido ali em família, um jogo bem legal que meu cunhado tem, então a gente jogou, se divertiu. Foi muito, muito, muito divertido mesmo. Como eu falei, esse mês eu fiquei doente 3 vezes. Uma vez eu nem me lembro, mas eu acho que foi no início do mês de outubro ou foi no meio, não me lembro direito, ou de novembro. E aí, eu não sei, acho que foi gripe, algo assim, não me lembro direito. E aí, depois eu tive aquele episódio que eu fiquei vomitando e tudo mais e tal, que eu gravei até pra vocês no dia que eu me recuperei. Eu tava gravando o vlog do fim de semana, aí eu comecei a ficar com uma dor estranha no corpo. Aí depois, no outro dia, no domingo, eu já amanheci vomitando e tal. Aí fiquei até segunda-feira, terça de manhã, aí melhorei. Na verdade, até segunda de noite não vomitei mais, mas tava um pouco estranho assim. Aí terça melhorei. E aí quando foi terça-feira agora, que passou, né, que eu tô gravando esse vídeo na sexta. Na terça-feira eu fiquei de novo vomitando e tudo mais. Mas eu quero pedir também pra vocês, um motivo que talvez seja besta, mas pra mim nenhum motivo de oração é besta, né? Eu queria pedir pra vocês que orem para que eu consiga marcar meus exames. Como eu falei, eu marco tudo pelo SUS mesmo. E aí eu tô tentando já marcar
o meu clínico, mas acabou que eu tentei, meu pai foi um dia e aí ele não podia marcar pra mim, e aí eu fui depois lá e aí não tinha mais, porque também aconteceu um imprevisto, eu não pude ir tão cedo, desculpa que escureceu, foi Matias que apagou a luz, mas aí a gente foi lá, não conseguimos marcar, porque não tinha mais, e ela também falou que era terça e quinta, e não era nenhum desses dias, eu acho que eu fui numa quarta, foi numa sexta, e aí quando foi na quinta-feira, na terça-feira da outra semana que eu ia, não me lembro o que foi que aconteceu, eu sei que eu não consegui ir. Aí na quinta-feira choveu muito, 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 e aí eu ia ter que sair daqui pra ir lá no centro. E aí depois, quando foi na terça-feira que eu dormi na casa da minha mãe, segunda, eu falei, não, terça eu vou acordar cedo e vou. Eu acordei vomitando, e aí... Enfim, peço que me ajudem para que eu consiga ir marcar e que eu consiga realmente chegar lá e marcar. Porque vocês hão de convir comigo que para eu ir pro centro com o Matias, né? E aí voltar, que é um pouco bastante longe, inclusive, da minha cidade, do meu bairro, voltar pra cá e ir pra lá pra poder marcar e não conseguir ficar tendo sempre que ir e voltar é um pouco ruim, né? Mas com fé em Deus eu vou conseguir marcar minha consulta, meus exames, pra ver se tá tudo certo com minha saúde, porque, né, com saúde a gente não pode brincar. Eu queria mostrar pra vocês também uma coisa que eu falei que eu ia mostrar em um vlog e acabei esquecendo, não mostrei, que foi a minha sandália que eu comprei, né, gente? Eu tava só com tênis, aí eu tenho duas sandálias que são um pouco altas assim, mas não são tão confortáveis, e aí eu tinha uma rasteirinha só que eu tava usando pra todo canto, e aí eu precisava, já tava quase quebrando, e eu precisava muito, muito comprar. E aí eu comprei, que é essa daqui, né? Agora eu já preciso lavar, porque eu já usei várias vezes, é muito lindinha. E aí eu uso assim pra sair, não uso no dia a dia, eu uso mais assim pra quando eu preciso sair, mas não é um lugar muito arrumado e tal, sabe? E aí queria mostrar pra vocês. O versículo do mês é Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Bom, eu escolhi esse versículo porque é um momento que eu tô passando um pouco difícil aqui em casa, que é porque, como vocês sabem, gente, eu tava até vendo um vídeo de Grace e ela tava falando hoje sobre isso, que é sobre as crianças, né? Que é muito fácil a gente chegar e bater na criança e fazer e acontecer, porque a Bíblia disse que a gente tem que castigar com a vara e tudo mais, mas a Bíblia também fala que a gente tem que educar com amor. E esse versículo é tanto pra eu entender isso, né, que tipo assim, sabe, tem momentos oportunos. Pra mim bater é sempre a última opção, no meu pensamento. Claro que nem sempre eu faço isso, mas assim, na minha opção, na minha cabeça, bater é sempre a última opção. Eu vi até uma frase que dizia: não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo. Claro que eu não concordo que você não... A minha opinião é que eu não concordo que você não vai bater na criança nunca, que não é pra bater, que não pode. Eu acho que, na minha opinião, assim, a criança, o que funciona aqui em casa e o que eu concordo é que bater é sempre a última opção. E se você for tentar isso, você vai ver que a maioria das vezes nem precisa. Mas eu sei que tem vezes que sim vai precisar e tal. E cada um faz como funciona na sua casa, né? Mas esse versículo me fez pensar nisso e também em uma questão que eu tô passando muito aqui em casa com o Matias, né? Que eu tô começando a ver o lado dele. Na verdade, já tô vendo já há bastante tempo, que é o lado dele pecador e o quanto ele precisa de Deus. E eu tenho visto que ele agora aprendeu pra pedir a ler. Ele pega um livro na estante e ele fala: lê, lê. E ele quer que leia na hora que ele quer. E se a pessoa não lê, que seja eu, seja Jonas ou qualquer pessoa, ele chora, ele se chateia. Aí quando você começa a ler, ele começa a querer passar a página e dizer qual história você tem que ler. E quando você tá terminando a história, que ele percebe que tá terminando, ele começa a chorar e puxar o livro. E aí eu comecei, e aí toda vez eu tinha que parar o que eu tava fazendo pra poder ler pra ele. E aí eu comecei a falar: não, se eu tô ocupada naquele momento, não é o momento oportuno de ler. Ele vai ter que aprender a entender que o momento de ler, que ou eu vou ter que estipular no dia um horário pra ler,
ou então ele vai ter que entender que enquanto eu estiver ocupada, estiver fazendo uma coisa realmente importante, não tô falando de ficar no celular, de estiver assistindo, essas coisas, mas de eu realmente estar ocupada no momento e ter que sempre parar pra ler pra ele. Então, ou quando o Jonas estiver desocupado, ele vai e lê, ou então ele vai ter que esperar o momento de leitura do dia, ou então, mesmo que não seja o momento de leitura, quando eu estiver desocupada, na hora não estiver fazendo nada, aí eu pego e leio pra ele. Então, esse versículo serviu muito pra me ensinar isso e pra me fazer entender isso, que cada coisa na vida tem um tempo. E se eu tô ali lavando os pratos, não tem como eu sair correndo, espalhando sabão pela casa com a mão molhada pra poder ler pra ele. Então, esse versículo me fez muito refletir nisso. E um livro, a última coisa, é um livro que eu quero recomendar pra vocês, que o nome é Mulherzinhas. Eu já tô lendo esse livro já tem muito tempo, mas agora eu dei uma pausa e agora eu tô voltando a ler. E aí eu queria recomendar com vocês. É um livro muito legal que são 4 ou são 5 irmãs, acho que são 4. E a mãe e o pai que foi pra guerra. E aí elas vivem ali só com a mãe e é meio que elas vivem coisas da adolescência, coisas de mulheres, mas sempre com positividade, enquanto o pai tá na guerra. Em nenhum momento elas param a vida delas e ficam desesperadas e choram. Algumas partes do livro elas mostram que tem saudade dele, que gostariam que ele estivesse ali, mas em todo o tempo elas sempre falam do pai com esperança de que ele vai voltar e de que vai ficar tudo bem. Então é um livro muito legal, eu quero deixar recomendado pra vocês. Se tiver link na Amazon, vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo que aconteceu nesse mês. E eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!